pode esperar ou o que se espera de um centro espírita? O tema é muito abrangente, ele pode ser visto sobre vários ângulos e abordagens, considerando especialmente a grandeza e a riqueza da doutrina espírita. Este patrimônio incomparável que a humanidade recebeu e está à nossa disposição com toda a sua riqueza cultural, doutrinária, moral, como norteadora para os nossos caminhos, como conteúdo incomparável de felicidade, de roteiro de vida, de esclarecimento, de conforto, consolação e, naturalmente, orientando os nossos passos. Somos criaturas em aprendizado, trazemos todos carências, imperfeições, dificuldades de várias ordens, mas cá estamos, né, no estágio que já alcançamos, desejosos todos de aprender e melhorar. Se nós pegarmos a palavra ou a expressão centro espírita, ele pode ser visto sobre vários ângulos também. Se formos pensar sobre o ponto de vista humano, ele é um local onde se reúnem os adeptos do espiritismo, que, movidos pelo ideal do espiritismo, decidiram constituir uma sede física, um núcleo de trabalho, um grupo, onde se reúnem para estudar, praticar e difundir o espiritismo. Sob o ponto de vista humano, dos adeptos do espiritismo, seria essa uma conceituação bem simples, bem compactada, porque ela abre um universo de possibilidades. Do ponto de vista legal, atendendo às exigências da legislação brasileira, do ponto de vista jurídico, o Centro Espírita é uma organização sem fins lucrativos, sujeito, todavia, à fiscalização dos órgãos governamentais, devendo constituir-se através de estatutos, de atas, de assembleias gerais, exatamente para eleger seus representantes legais, constituído de CNPJ, etc., registrando-se nos órgãos competentes, e essa é uma atitude coerente, né, porque deve atender às exigências legais, relembrando a recomendação de Jesus: dai a César o que é de César. E estando nós habitando um país, temos que respeitar essas determinações. O que também abre uma série de outros desdobramentos, de exigências, de cuidados burocráticos necessários ao funcionamento de uma instituição. Do ponto de vista espiritual, o centro espírita, ele normalmente é projetado antes daqueles obreiros que irão compor os seus fundadores, o pioneirismo dos seus iniciantes, a continuidade das atividades com os trabalhadores envolvidos. Existe uma sinergia, uma conexão muito intensa entre a atividade dos trabalhadores encarnados e o planejamento espiritual de uma instituição projetada anteriormente e que envia os principais articuladores para que a casa funcione e mantenha sua fidelidade ao objetivo final. Essa articulação inclui, naturalmente, as tarefas, o perfil do centro, considerando o foco que cada instituição direciona seus esforços. Porque nós temos instituições vinculadas à assistência social, nós temos instituições que focam sua principal atividade na divulgação, outras focam no estudo doutrinário, outras focam em hospitais, orfanatos, casas de acolhimento para idosos, atendimento a gestantes, alfabetização, outras focam em pesquisas da área da ciência, outras focam em mediunidade, outras focam em assistência variada. Então, isso depende muito do perfil da instituição, dos seus trabalhadores, do planejamento anteriormente feito e da forma como é conduzida. Isto varia ao infinito, considerando que todas são importantes.
a depender da região que está localizada, a depender da cidade onde está e dos espíritos encarnados e desencarnados a ela vinculados. Então, nós analisamos do ponto de vista humano, reunindo os adeptos, do ponto de vista legal, atendendo à legislação brasileira, do ponto de vista espiritual, considerando o planejamento, a integração entre homens e espíritos, e nós podemos também fazer uma análise, um comentário, ainda que compacto, das atividades que norteiam o funcionamento de uma casa espírita. Assim como dissemos anteriormente que cada casa tem o seu perfil próprio, direcionando seus esforços para esta ou aquela área, as atividades de um centro espírita se distribuem desde a evangelização da infância, que se constitui na transmissão do ensinamento espírita do Evangelho para as crianças, até os mais intrincados desafios da desobsessão, por exemplo. Então, nós temos a atividade para a infância, nós temos o atendimento fraterno, nós temos os passes, nós temos a palestra pública, nós temos a reunião mediúnica de educação da mediunidade, nós temos a reunião de atendimento a espíritos em dificuldade, nós temos a desobsessão, nós temos as vibrações, nós temos as reuniões administrativas de diretoria e nós temos as ações sociais. Conforme dissemos, cada casa direciona os seus esforços conforme o perfil a que se identifica. Todas essas atividades constituem o funcionamento de um centro espírita. E, naturalmente, que todas são importantes. Todas elas, não importa o perfil, não importa a direção, não importa a quantidade, todas elas são importantes para o funcionamento de um centro espírita. Todavia, a atividade prioritária, a mais importante atividade que um centro espírita pode executar é a transmissão do ensino espírita e do evangelho às crianças. A evangelização infantil constitui a mais importante atividade que um centro espírita pode executar. Todas as demais são todas importantes. Todas são importantes, mas são secundárias. A prioritária, a principal, é a evangelização da infância. Justamente porque a evangelização da infância, constituindo-se num trabalho de transmissão e semeadura no coração da infância, vai formar o homem de bem do futuro, vai formar o trabalhador espírita do futuro. E considerando a importância do espiritismo, a sua função regeneradora para a humanidade, nós ficamos a pensar no quanto é importante a identificação, a formação, a reciclagem, a estrutura psicodoutrinária, emocional, psicológica que nós devemos fazer para que as crianças que tomam contato com o conteúdo espírita cresçam conscientes e com a semeadura farta em seu coração. Considerando que a criança tem uma grande facilidade de absorção, a criança, a sua fase infantil, é a fase decisiva para a absorção dos ensinamentos. Então, esta atividade é a principal, embora todas as outras sejam muito importantes também. Essa prioridade para com a evangelização espírita leva a diretoria de uma instituição espírita a investir nesta tarefa. Esse investimento não é apenas um investimento na constituição de salas específicas para as crianças, com mobiliário e tecnologia atualmente muito necessária à disposição dos evangelizadores. O centro espírita deve investir num local específico para que as aulas sejam transmitidas. E, além do mais, investir igualmente nos evangelizadores, patrocinando cursos para que eles se formem, para que eles reciclem, para que eles estejam continuamente atualizados e com boa estrutura psicológica, pedagógica, doutrinária. Porque o trabalho de evangelização infantil não pode ser improvisado. Determinarmos que uma determinada adolescente ou um determinado adolescente, fica lá com as crianças. Não, não é assim que funciona. O centro espírita deverá investir na formação e reciclagem dos evangelizadores, como investir também nessas atividades
fornecendo estrutura e material, inclusive patrocinando viagens para os evangelizadores, para que eles possam participar. E hoje, com a facilidade online, nós não teremos tanto os gastos que tínhamos anteriormente, os custos para esse patrocínio, porque hoje a atividade pode ser feita online. Mas esse cuidado há que se ter, porque realmente é uma atividade que exige preparo e para que a semeadura seja de qualidade no coração da infância. Mas claro que, com esse investimento, a casa prepara o seu próprio futuro e prepara trabalhadores para o futuro da sua cidade, do seu país e no coração das famílias. Mas é claro que a atividade de um centro espírita não é apenas com a criança. Há uma outra gama variada de atividades, como, por exemplo, o atendimento fraterno. O atendimento a pessoas necessitadas que buscam conforto, consolo, explicação, querem entender o que se passa com a sua própria vida e procuram atendimento no centro. Eis aí uma área de muito cuidado também. O centro espírita igualmente deverá preparar devidamente os seus atendentes fraternos. Muitas vezes ouvimos relatos deprimentes de atendimentos fraternos, onde, embora o centro seja um centro sério, não preparou o seu atendente, e a pessoa aflita procura o centro e o atendente descuidado, despreparado, poderá, por exemplo, dizer: você está acompanhado de 10 espíritos obsessores, a sua vida não dá certo porque na outra encarnação você fez isso, aquilo. Você não consegue engravidar porque fez não sei quantos abortos. Você vai morrer em 30 dias. O seu prazo de vida está marcado para daqui 6 anos, por exemplo. Então, se tivermos um atendimento fraterno que ameace, um atendimento fraterno que faça revelações do passado, que faça revelações do futuro, que dê detalhes da vida pessoal da pessoa, que faça chantagem, atendimento fraterno que amedronte, atendimento fraterno que tenta explorar, inclusive, né, com a dependência moral, com a dependência chantagista. Isto não é espiritismo. Isto é leviandade. Então, o centro espírita precisa ter cuidado com a pessoa que põe para o atendimento fraterno. A função do atendente fraterno é ouvir e não querer interferir na vida da pessoa ou pegar para si a solução dos problemas. É ouvir a dificuldade e, de alguma forma, tentar encaminhar para que a pessoa possa se confortar, esclarecer-se, etc. Então, é preciso que haja muito cuidado com isso, porque um atendimento fraterno de má qualidade, um atendimento fraterno sem critério, sem respeito, um atendimento fraterno que tenta impor, que tenta enfiar goela abaixo numa linguagem vulgar, um atendimento fraterno que ameace, que amedronte, causará mais prejuízos do que o próprio medo que a pessoa esteja sentindo. Então, é uma questão muito séria essa do atendimento fraterno. O que não dizer, então, das reuniões doutrinárias? As reuniões de estudo, por exemplo. O coordenador de uma reunião de estudo deverá pautar as suas atividades de condução da reunião com criatividade, para que a reunião não se torne enfadonha, para que a reunião não se torne cansativa e para que dê oportunidade das pessoas perguntarem, falarem. A pior coisa para um participante de uma reunião doutrinária de estudos é perceber que o coordenador não se preparou, que o coordenador não estudou o assunto, que o coordenador está despreocupado com o assunto. Então, é preciso muito cuidado também, é preciso que o coordenador de estudos tenha noção da sua responsabilidade em transmitir os conhecimentos doutrinários, com qualidade, com conteúdo, com fidelidade à doutrina espírita. A opinião do coordenador de estudos é secundária. A nossa opinião, ela tem o seu valor, mas ela é secundária. O que tem que prevalecer é o pensamento espírita e não o nosso pensamento, não a nossa opinião. Porque a nossa opinião pode estar equivocada. O mesmo acontece com o palestrante. O palestrante pode se equivocar na interpretação. O palestrante pode enganar-se no entendimento doutrinário. Então, a palestra pública também se reveste de máxima importância para que os palestrantes convidados, as pessoas escaladas para falarem em público, não sejam portadores de interpretações pessoais ou de inverdades na introdução de práticas estranhas à doutrina espírita, como se fossem verdades.
E nós temos uma invasão nessa área, né? Porque muita gente começa a dar opiniões pessoais. E a nossa opinião pessoal, ela é secundária, porque a nossa opinião, ela pode ser uma opinião temporária, carregada dos nossos condicionamentos, das nossas viciações mentais, das nossas interpretações equivocadas conforme os pontos de vista. E há outro detalhe. O que não dizer, por exemplo, da questão do passe? Existem centros que priorizam o passe em detrimento da transmissão do conhecimento doutrinário. A palestra, ela tem prioridade sobre o passe. O passe é importante? Claro que é importante, sem dúvida nenhuma. Ninguém desmerece a atividade abençoada do passe. Ninguém coloca em segundo plano a atividade abençoada do passe. Mas a tarefa de instrução doutrinária, ela é muito mais importante do que o passe. Porque a tarefa de instrução doutrinária prepara a pessoa para se defender, para se autoimunizar, para a pessoa aprender a libertar-se das perturbações. Então, o centro deverá adotar um critério que torne o seu frequentador, o seu participante, capaz de libertar-se pelo conhecimento e não pela dependência do passe. Porque muitas casas estimulam a dependência do passe. Então, a pessoa vai no centro, não é por causa da palestra. A pessoa vai no centro para receber o passe. É o contrário, a pessoa deveria ir ao centro para participar da instrução doutrinária, onde inclusive o coordenador ou o palestrante também é um aprendiz, pois que os palestrantes somos também aprendizes. O palestrante, a única diferença entre o palestrante e o ouvinte é que o palestrante perdeu o medo de falar em público, é a única diferença, porque nós podemos nos equivocar também. O palestrante não é mais sábio do que ninguém, não é uma pessoa, apenas desenvolveu a pedagogia de falar em público, apenas isso. Então, o palestrante também tem que ter esse cuidado, esse critério. Mas, quando o centro prioriza o passe em detrimento da palestra doutrinária, ele está invertendo as questões. Porque primeiro nós vamos instruir. E o passe será aplicado se a pessoa precisar. Não podemos nos tornar dependentes de passes continuamente. Toda vez que vai ao centro tem que tomar passe. E o centro precisa esclarecer isso. É interessante isso, porque cria-se um condicionamento. Em determinada ocasião, isso faz algum tempo já, eu fiz uma palestra sobre passe. Fiz vários comentários, analisei vários ângulos, etc., né? E disse que o passe era apenas para quem precisasse, que recebesse o passe quem estivesse necessitado, que recebesse o passe quem estivesse precisando realmente. Pois acabou a palestra, 100% das pessoas foram tomar passe. 100%. Todos foram. Eu falei, eu fracassei na minha tentativa. As pessoas estão condicionadas. Esse condicionamento é feito pelo centro. As pessoas buscam o passe, buscam o centro, mas se condicionam à orientação que o centro às vezes dá. Então é preciso sempre explicar isso. Sempre explicar. Sempre em rápidas palavras, uma reunião sim, outra não, de vez em quando, mas sempre explicar que o passe não é uma obrigação que está no centro, tem que tomar passe. Eu passo anos sem tomar passe, passo meses sem tomar passe. Quando sinto que estou necessitado, eu vou. Então, é preciso também explicar isso. Porque eu, às vezes, quando viajava, antes da pandemia, a gente encontra as mais diversas práticas nos centros, né? Existem centros que aplicam passes antes da palestra, existem centros que aplicam passes depois da palestra, e existem centros que aplicam passes durante a palestra. As três modalidades trazem dificuldades, porque quando aplica antes da palestra, existem muitas pessoas que vão, tomam o passe e vão embora. Durante a palestra, perturba o bom entendimento da palestra, a movimentação de pessoas. E após a palestra, tem pessoas que não vêm para a palestra e vêm tomar apenas o passe. Como é que nós vamos administrar isso? Nós não podemos interferir no livre-arbítrio da pessoa. Eu não estou dizendo que uma prática está certa ou que está errada. Isso é um critério a ser estabelecido pela instituição. Na conversa uns com os outros, deveremos estabelecer um critério e adotar. Não vamos dizer qual que está certo e qual que está errado, nem porque não temos autoridade para isso. Cada realidade, cada contexto tem o seu próprio perfil, não é mesmo? Mas, naturalmente, que na organização da palestra do passe, isso tem que ser levado em conta. Por outro lado, vemos instituições que dedicam o tempo mínimo para a palestra. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
e dedicam um tempão depois para o chamado atendimento espiritual. Ora, qual é a finalidade do espiritismo? O objetivo do espiritismo não é curar corpos. Ele também cura corpos, os passes com o seu magnetismo próprio, com as vibrações de amor e sinceridade, com o apoio dos espíritos, opera prodígios no corpo humano, opera prodígios na mente. Mas é através da instrução doutrinária que você prepara e desperta a pessoa para a necessidade da mudança. Não é o passe que desperta a pessoa. O passe ajuda, mas é uma terapia de superfície. Ele pode curar, inclusive, porque a depender do mérito da pessoa assistida, a depender do ambiente, realmente os espíritos não ficam olhando os nossos equívocos. Os espíritos cumprem o papel de amor. Mas, em 20 minutos, em 30 minutos, não dá para desenvolver um raciocínio doutrinário de consistência. O raciocínio completo, o raciocínio de desenvolvimento de um pensamento que ajude, precisa de mais de 30 minutos. Por outro lado, eu vejo também instituições que destinam 20, 30 minutos, às vezes por falta de expositores com qualidade. Então, existem palestras que a pessoa às vezes não tem jeito para fazer palestra, não tem psicologia de palestrante, não tem pedagogia de palestra, e às vezes a palestra se torna cansativa. Então, por causa disso, generalizou-se o prazo de 20 minutos para a palestra. Mas imaginem vocês, um palestrante que viaja, às vezes, 200 quilômetros. Já me aconteceu de viajar 250 quilômetros e chegar lá, a pessoa fala, você tem 20 minutos. Falei, não, 20 minutos não. Eu viajei 250 quilômetros para falar 20 minutos e voltar para trás. Falei, não, eu preciso de no mínimo 50 minutos, senão eu não consigo desenvolver um raciocínio. Aí criou-se um impasse. Criou-se um mal-estar, mas eu insisti, eu viajei 250 quilômetros para falar 20 minutos. Se eu soubesse, eu não teria vindo. Porque, veja, é um contrassenso. Então, há que se ter esse jogo de cintura para a adaptação das questões. Nós não temos que ser rígidos, temos que ser flexíveis. Temos que entender o aspecto global. Temos que ter essa flexibilidade com as coisas. Mas é claro que o Centro Espírita não é só criança, não é só atendimento fraterno, não é só passe, não é só palestra, não é só estudo. Também existem as ações sociais tão importantes que beneficiam a população mais carente, que atendem às necessidades humanas, e esta é uma atividade também que nos exercita a prática da caridade, nos dá a oportunidade da oficina, do trabalho, de pegar, de arregaçar as mangas, de pegar a enxada e a pá e trabalhar realmente, não é mesmo? Todos vivemos experiências variadas. E eu tenho incentivado, e às vezes encontro, as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Então, vamos supor que nós vamos fazer uma pizza para gerar receita, para comprar uma geladeira para uma família que está precisando. Supondo, um exemplo pequeno, tem tantas coisas, né? Então, ou vamos construir uma sala para evangelização, precisamos de recursos, então nos reunimos para fazer uma pizza. Aí me perguntaram outro dia, como é que eu faço para integrar a turma, para trabalhar nessa iniciativa? Como é que eu faço para integrar? É muito simples, existe uma medida muito simples. Convide o pessoal para fazer pizza ou rondelli, seja lá o que for, massa, pastel, sabe lá. Convide a turma e convide-os para almoçar também durante a promoção da pizza, sem cobrar pelo almoço. O almoço sai no custo geral. Isso cria uma integração muito grande entre os trabalhadores. Porque se nós podemos pagar para almoçar junto, tem outros que não podem pagar. Então, nós temos que pensar no conjunto. E você dando essa oportunidade, a pessoa, puxa, hoje eu não preciso fazer almoço em casa, eu vou trabalhar lá, não preciso correr depois para vir fazer almoço, eu posso, e a pessoa vai almoçar, se integra no trabalho e cria essa integração que todos nós precisamos. Então surge a pergunta, o que podemos esperar de um centro espírita? O que se pode esperar de um centro espírita? É muito interessante a pergunta, né? Nós nos colocamos na condição de espectadores, de alguém que espera que o centro espírita cumpra os seus objetivos, cumpra a sua função, e nos lembramos lá que normalmente se pegarmos os estatutos de uma instituição, que lhe dá a fundação jurídica, que lhe dá formatura jurídica legalmente, né?
e onde estarão definidos os artigos que conduzirão a vida jurídica da instituição, nós vamos ler normalmente no artigo 1º, objetivo do Centro Espírita tal: estudo, prática e divulgação do Espiritismo. Normalmente são esses três itens específicos, normalmente definidos no 1º artigo do Estatuto, e que definem a atividade da instituição: estudo, prática e divulgação do Espiritismo. Muito bem, aí está definida a finalidade, o objetivo. Então, o que se espera do Espiritismo, do Centro Espírita, perdão, o que se espera da instituição é que ela cumpra o seu papel de fidelidade, de seriedade, de respeito ao ser humano, de qualidade na sua execução. Mas vejam que interessante, o Centro Espírita é constituído das pessoas. Juridicamente, ele só existe virtualmente. Ele só existe porque tem as pessoas que o compõem: a sua diretoria, os seus tarefeiros, os seus voluntários, os seus trabalhadores e os seus frequentadores. Se não fossem as pessoas, o Centro Espírita não funcionaria. E ele funciona porque tem alguém que abre a porta, tem alguém que limpa o banheiro, tem alguém que varre o chão, que abre as cortinas, que acende as luzes, tem alguém que prepara a água, tem alguém que cuidou das finanças, que pagou a conta de luz, que pagou a conta de água, tem alguém que programou a vinda do palestrante, tem alguém que arrumou a sala das crianças, tem alguém que estudou o assunto, tem alguém que se preparou para lá estar. Então, o Centro Espírita é constituído dos espíritas. E nós ficamos na posição de espectadores. O que é que se espera de um Centro Espírita? A pergunta há que ser outra. O que o Centro Espírita espera de nós? É o inverso. É o outro lado da moeda. Nós temos que inverter isso, porque somos nós, os integrantes e trabalhadores da atividade espírita. Porque se não formos nós, os espíritas, os adeptos, os trabalhadores, os diretores, o centro não funciona, ele não vai adiante. Então, é o contrário a pergunta. O que é que o Centro Espírita espera de mim? O que é que o Centro Espírita espera da minha pessoa, do meu esforço? E aí nós vamos nos lembrar da persistência, da assiduidade, da pontualidade e do silenciar motivos de melindre, silenciar intrigas de bastidores tão comuns nos seres humanos, inclusive nós os espíritas, que às vezes falamos demais, às vezes nos deixamos seduzir por ilusões variadas e comprometemos, prejudicamos o funcionamento bom de um centro espírita. Porque um centro espírita, composto de seres humanos, que somos imperfeitos, também tem as suas imperfeições, que refletem a imperfeição nossa, porque somos nós que estamos lá. E como nós trazemos mazelas variadas, se nós não tomarmos cuidado, se não formos prudentes, as nossas mazelas se refletirão nas atividades. E essas mazelas se manifestam na forma de melindres, de medos, de falta de iniciativa, de falta de decisão, de omissão. Quantas não são as situações? Então a pergunta é invertida. O que o Centro Espírita espera de nós? Os espíritas. Estamos deixando o Centro Espírita em segundo plano? Ou estamos priorizando a sua atividade? Por outro lado, o que é que se pode esperar de um Centro Espírita? O outro lado original da pergunta. Espera-se que o Centro Espírita seja fiel ao Espiritismo, que ele seja ativo na sua finalidade, que ele respeite o Espiritismo, que ele respeite os seres humanos, as criaturas das variadas denominações religiosas, porque nós não somos a única escola e não somos uma escola perfeita. Todas as escolas religiosas têm a sua função, a sua finalidade, o seu objetivo, a sua importância. Somos todos criaturas em aprendizado e conhecedores hoje das lições vivas do Evangelho, da lucidez da codificação espírita de Allan Kardec. Somos convidados a rever continuamente as nossas posturas. Estou aqui como palestrante, posso ter cometido um deslize durante a minha fala, posso cometer um deslize na fluência verbal, posso não ter sido feliz em alguma expressão, nem por isso vou me sacrificar por causa disso, né?
somos criaturas em aprendizado, são reflexões, são intercâmbios de ideias, são trocas de experiências. Eu tenho viajava pelo menos antes da pandemia para todo o Brasil e encontramos as mais variadas realidades. Centros muito ricos, centros muito pobres, centros variados, mas em todos eles a presença desse carinho com a doutrina espírita, a presença dessa gratidão que deve brotar espontânea em nosso coração, para com essa doutrina incomparável que nos fomenta o amor, que nos convida a mudar a nós mesmos, para que a nossa ação, para que a nossa atividade redunde em benefício de outras pessoas, de outras criaturas. Agora, durante a pandemia, com o isolamento social, os espíritas que trabalham nos centros se movimentaram para que, apesar das atividades suspensas, apesar da atividade parada fisicamente na sede das instituições, se multiplicassem virtualmente através das lives, como estamos fazendo agora. É o esforço de não deixar este ideal apagado, esquecido, diante da grandeza que ele possui, para motivar o nosso coração e encher o nosso coração de entusiasmo e de gratidão face à sua grandeza. Então, nós temos todos um compromisso. Quando nós colocamos no grupo que frequentamos, adotamos para participar, ou fundamos um grupo, a expressão espírita, seja centro espírita, grupo espírita, núcleo espírita, instituição espírita, associação espírita, não importa. Quando colocamos na instituição que nos vinculamos ou fundamos a expressão, o adjetivo espírita, isso significa que ele está comprometido com o espiritismo, ou comprometida com o espiritismo. E estando comprometida com o espiritismo, deverá pautar-se conforme as orientações doutrinárias do espiritismo, para não ficarmos introduzindo práticas estranhas. E nós temos muitas práticas estranhas na atualidade sendo introduzidas por adeptos distraídos, por adeptos que pensam que isto é espiritismo, mas é preciso muito cuidado. O espiritismo prima pela lucidez, pela coerência, pelo raciocínio, e não pelo fanatismo, não pelo ridículo, da falta de cuidado. Então, nós esperamos de um centro espírita este comprometimento com o espiritismo. E o centro espírita espera que os seus integrantes sejam coerentes com o conhecimento que têm. Porque, face ao caráter democrático do espiritismo, ele não tem chefe, não tem hierarquia de espécie alguma. Somos adeptos livres, felizmente, não é mesmo? Não estamos amarrados ou condicionados à direção de um órgão, de uma pessoa. Nós recebemos orientação. Nós temos os organismos, as instituições de apoio aos centros espíritas. O movimento se organiza para isso, isso é muito saudável, muito saudável. Mas nós não temos chefe. Então, as instituições refletem o conhecimento de seus integrantes. Por isso que nós encontramos tanta variedade de prática no movimento espírita e de outros que nem são espíritas e se dão o nome de espíritas com práticas estranhas. Mas isso não está errado. Isso apenas reflete o estágio de cada grupo, o estágio de cada pessoa, o estágio de pessoas que adotam esta ou não aquela prática. Isso faz parte desse processo de crescimento humano, de amadurecimento doutrinário, psicológico, em que estamos submissos, entregues, para que façamos o nosso próprio progresso. Isso faz parte desse progresso. Então, agora que em pandemia, nós esperamos que o Centro Espírita crie mecanismos, e criou, né? As lives, os atendimentos fraternos por videoconferência, as orientações, as palestras, as entrevistas. Eu mesmo tive a oportunidade, durante a pandemia, de fazer mais de 100 entrevistas nesses 6 meses. Essas entrevistas estão no meu canal de YouTube. Formaram um acervo extraordinário. Aliás, eu quero até sugerir para vocês visitarem o canal, se inscrevam lá, porque tem conteúdos, não por minha causa, mas pela qualidade dos entrevistados, dos mais diversos segmentos
de experiência, de profissão, etc. Então, nós tivemos lá um acervo muito grande. E o Brasil inteiro, hoje, se movimenta pelas transmissões virtuais. Felizmente. Vocês, na apresentação, o nosso Alfredo disse que nós nos vinculamos aqui à cidade onde viveu Cai Bar Schutel. E Cai Bar Schutel foi um espírito de escola, é um espírito de escola, né? Um espírito que, ao reencarnar, nasceu no Rio de Janeiro, veio para o interior de São Paulo e acabou se fixando em Matão, tornando-se o seu grande benfeitor. Antes de ser espírita, ele já foi prefeito da cidade, envolveu-se aqui com várias causas humanitárias. Depois que tornou-se espírita, abraçou o espiritismo por completo. E fundou um jornal, uma revista, um centro espírita, escreveu mais de uma dezena de livros e influenciou toda uma geração de espíritas. Em 2013, a editora por ele fundada, que continua, inaugurou o seu memorial Cai Bar Schutel, é um local que merece ser visitado. E seus livros são um grande sucesso editorial, como Parábolas e Ensinos de Jesus, entre outros, não é mesmo? E em 2011, iniciou-se aqui em Matão, e isso ensejou a fundação do Instituto Cai Bar Schutel, que nós presidimos atualmente, ensejou a fundação, o início do encontro anual Cai Bar Schutel. É um evento grande, ele já tem 10 anos de existência, é um evento de grande porte, 1.000 pessoas em média, 100 cidades. Botucatu sempre esteve presente no nosso evento aqui, através de vários confrades e centros. E esse ano, na 10ª edição, totalmente online, porque, por obviedade, né, todos estamos fazendo online. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, depois eu volto no comentário, esta experiência, para que vocês sintam a dimensão do evento que nós vamos realizar aqui. Raio de luz desce do céu, invade Matão, espalha o amor dos pobres e humildes, se torna irmão, abraça e cuida, estende a mão. Do Senhor a todo canto do mundo, como um clarim de luz divulga o bem com sentimento profundo. Caiba, amigo fiel das coisas de Deus, da paz e do bem. Em seu coração, sereno de paz, amor em ação. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo,
de luz desce do céu, invade Matão, espalha o amor dos pobres e humildes, se torna irmão, abraça e cuida, estende a mão. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo, como um clarim de luz divulga o bem com sentimento profundo. Como vocês puderam ver, é um evento de grande porte, serão salas simultâneas, haverá espaço para crianças, para jovens, com atividades bem dinâmicas, e o acesso será através de link no YouTube. Esses links, deixa eu desligar aqui, que ficou ligado aqui, só um instante. O que eu deixei ligado aqui? E as salas terão acesso pelo link do YouTube, né? E nós vamos divulgar esses links na semana. Serão criadas salas simultâneas para cada tema. Não serão palestras, serão rodas de conversa. Serão sempre 2 palestrantes. Vocês viram aí que tem 2 botucatuenses aí, né? Serão 2 palestrantes que debaterão o assunto e o público poderá participar. Então, cada palestrante falará em torno de 20 minutos, 25 minutos, e depois o mediador abre para a participação do público. Nós tivemos algumas alterações na grade, houve algumas mudanças aí, mas muito poucas nesse quadro que foi apresentado. Então, eu quero convidar vocês a participarem do evento. Eu vou passar gradativamente as informações, aí pela linha de transmissão, o Alfredo está recebendo. Vou pedir para o Alfredo repassar para o grupo, para o centro, né? Para que vocês também tenham a oportunidade de participar. Vocês poderão escolher o assunto. A programação é bem vasta, como vocês puderam ver, refletindo esse legado de Caibar Schutel, né? Caibar Schutel se tornou um grande incentivador, um divulgador da doutrina espírita com qualidade. Então, o que se espera é que a gente continue, todos nós, dando o melhor de nós, diante da grandeza do Espiritismo, diante da sua profundidade e importância nas nossas vidas. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para alguma observação, alguma pergunta que alguém gostaria de fazer, alguma concordância ou discordância, claro, isso é muito natural e saudável, porque estamos todos num aprendizado e os nossos pontos de vista, às vezes, podem estar equivocados, as experiências são tão diferentes. Então, gostaríamos de abrir algum espaço, se alguém desejar se manifestar, estamos à disposição.